Olá, pessoal, saudações a todos. Eu sou a professora Maria dos Remédios. Estou com vocês na disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao nosso cronograma de estudos sobre Psicologia da Aprendizagem. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso material para que a gente possa rememorar um pouco do conteúdo da aula passada, para que nós iniciemos a nossa imersão nesse mundo da psicologia da aprendizagem. Então, vejamos, o que é a psicologia, né? Vamos começar pelo conceito de psicologia. Psicologia é formada por duas palavras gregas que significam psique, alma, e mente, né? Psique pode ser alma, mente, e logos, que significa estudo, ciência. Então, etimologicamente, a origem do nome psicologia significa estudo da alma, estudo da mente, tá? Então, a psicologia é a ciência que estuda o homem na sua relação com o ambiente em que ele vive, estuda o comportamento humano com base na natureza biológica, no conteúdo genético que nós herdamos dos nossos pais, né, e de que forma essa natureza biológica interage com os estímulos ambientais e sociais. A psicologia faz o estudo das nossas ações cotidianas, né, a partir da nossa herança biológica, a partir do que nós trazemos enquanto material genético e de que forma esse biológico interage com as questões sociais. Bem, a psicologia também é vista como a ciência do comportamento, né? E o que estaria dentro do comportamento? O que engloba esse comportamento? São as nossas emoções, as nossas ações, as nossas condutas, as formas de comunicação que nós utilizamos, os nossos processos de desenvolvimento, né? A gente tem aí, por exemplo, a fase infantil, a vida adulta, a velhice, né? Então, o processo de desenvolvimento e os nossos processos mentais. O que estaria dentro dos nossos processos mentais? A nossa percepção, que é o ato de perceber, a memória, ato de lembrar, o raciocínio, né? Os nossos sonhos, desejos, fantasias, aspectos do nosso inconsciente, também da nossa consciência, né? A linguagem, a criatividade, que mais? A inteligência também é um processo mental, certo? Então, a psicologia possui vários campos de análise e de atuação. Nós temos a psicologia clínica, a psicologia da educação, a psicologia do trabalho, a psicologia jurídica, organizacional, hospitalar, psicologia da saúde, psicomotricidade. Então, a psicologia está presente, né, nos vários setores da sociedade, em várias áreas da nossa sociedade. A psicologia é uma ciência. A gente precisa compreender que a psicologia parte de um método científico a partir da análise de objetos e de fenômenos naturais, né? Ou seja, não são fenômenos não transcendentais, né? São fenômenos não transcendentais, ou seja, são fenômenos naturais. A psicologia não vai analisar o espírito, a aura, os encostos, né? Isso é para a psicologia, né? A psicologia estuda as nossas ações, o que é observável, os fenômenos reais, naturais, certo? Então, de que forma o método da ciência psicológica aparece, né? Através de uma observação controlada, sistematizada de dados sobre o tema investigado. O precursor da psicologia eh eh experimental foi o William Wundt, né, que desenvolveu estudos experimentais em seu laboratório em Leipzig, na Alemanha, onde ele desenvolveu
observações, estudos empíricos sobre psicofisiologia, sobre a relação dos nossos processos mentais, né, com a biologia. Então, os primeiros estudos experimentais de psicologia foram de Wundt, em que ele fez essa observação controlada. Ele é conhecido como o precursor da psicologia, né? Então, a psicologia se baseia em testes empíricos, baseados em evidências. O que são esses testes empíricos? São testes observáveis, comprováveis, né, que partem de uma tese e de uma teoria, né? Quais são os pressupostos da psicologia? O nosso comportamento é moldado, modificado, transformado por nossa herança cultural. O que estaria dentro da nossa herança cultural? As nossas crenças, os nossos valores, as tradições, os costumes dos nossos grupos sociais. Então, eh, todo sujeito está imerso, está inserido dentro de um grupo social, cujo grupo possui crenças, valores, tradições e costumes, né? O nosso comportamento ele vai sendo moldado, vai sendo modificado por essa herança cultural em que nós estamos inseridos. Nós somos afetados por essa herança cultural. Nós internalizamos estas crenças, estes valores advindos da nossa cultura, né? Então, nós temos essa parte da psicologia que traz essa grande influência histórico-cultural, e nós também temos pressupostos da psicologia que fala da importância da hereditariedade, do conteúdo genético em interação com o meio ambiente. Então, hereditariedade e ambiente se influenciam, né? E influenciam o comportamento. Então, você tem tendências genéticas, mais condições ambientais que irão interferir na forma com que nós nos comportamos. Então, a nossa experiência do mundo, pessoal, ela é subjetiva. O que isso quer dizer? Que cada indivíduo ele vai construir uma visão de mundo a partir do seu ponto de vista, né? Então, cada indivíduo constrói a sua visão de mundo a partir dessas influências culturais, a partir desse conteúdo genético, né? E cada um terá uma percepção, um ponto de vista, uma visão de mundo a partir disso. Vamos adiante. É, Bem, eu vou trazer aqui para vocês uma das grandes teorias que influenciam o campo da aprendizagem, que é o behaviorismo. Behaviorismo vem de behavior, que significa comportamento, tá? Então, o behaviorismo utiliza a observação do comportamento na relação com o ambiente em que ele ocorre. Então, a gente tem, por exemplo, os primeiros estudos de John Watson. John Watson estudou como os bebês se comportavam diante de barulhos, estridentes que soavam próximos ao seu ouvido, tá? Então, comportamento como objeto observável, mensurável, que podia ser reproduzido em diferentes condições ambientais. O que é que o Watson fez? Ele apresentava um ratinho para um bebê, e no momento em que ele mostrava esse rato ao bebê, ele soava um som bastante alto, bastante estridente no ouvido do bebê. Então, o que foi que aconteceu? Foram se condicionando comportamentos de medo. O bebê aprendeu a ter medo do rato, porque ao ser mostrado esse animal para o bebê, se emitia um som bastante desagradável próximo ao bebê. Então, esse foi um dos experimentos de John Watson, que utiliza, né, a observação do comportamento a partir de estímulos, né? Como que nós nos comportamos a partir de determinados estímulos que são lançados para nós. Estímulos aversivos, estímulos aceitáveis, né? Então, o comportamento ele vai sendo
reproduzida em diferentes condições e em diferentes ambientes. Então, o Watson diz que a psicologia devia restringir-se aos dados das ciências naturais, ao que poderia ser observado, em outras palavras, ao comportamento externo, ao que o indivíduo externalizava dentro desse comportamento, tá? Então, vamos adiante. Além do Watson, nós vamos ter outro precursor do behaviorismo, né? Quem seria esse precursor do behaviorismo, além do John Watson? Além do John Watson, a gente tem o Ivan Pavlov, a gente tem o Skinner, que são é, é, personagens, que são teóricos, que também contribuíram para o estudo do behaviorismo, certo? Vamos compartilhar novamente aqui a tela para a gente continuar falando do behaviorismo. Então, a gente falou do behaviorismo do Watson, do John Watson, e a gente vai falar do nosso colega Skinner, né? Acredito que muita gente já ouviu falar do Skinner, porque o Skinner ele traz em sua teoria a caixa que levou o seu nome, né? A caixa de Skinner. O que que diz essa caixa de Skinner? É, vamos ver aqui. Bem, o Skinner, ele também realizou experimentos. Só que o Skinner realizou experimentos com ratos, apenas com ratos, e não com pessoas, como fez o Watson. O Watson fez experimentos com bebês. E o Ivan Pavlov fez com cachorros. O que que o Ivan Pavlov fazia? Ele eh, mostrava um alimento, um pedaço de carne para os animais e soava uma campainha. Mostrava o alimento, soava uma campainha. A partir da terceira vez, Pavlov soou uma campainha e os cães correram em direção ao alimento, já salivando. Por quê? Porque foi condicionado o comportamento do som ao aparecimento do alimento, ao aparecimento da carne. Então, o Ivan Pavlov fez uma relação entre estímulo, né, seria o estímulo, a carne, né, e o som apareceria, ao ser tocado o som, apareceria o alimento. E isso acabou que aparecendo um comportamento respondente. O que é esse comportamento respondente? É um comportamento involuntário. O ato de salivar, ele não depende da nossa vontade, ele é involuntário. Então, os animais começavam a salivar ao ouvir o som, né, por imaginar que em seguida, né, vamos dizer assim, por já ter condicionado esse comportamento, que em seguida apareceria o alimento. Então, esse é um comportamento respondente, a salivação. O comportamento operante é quando o indivíduo, ele voluntariamente, ele desenvolve um comportamento a partir de um estímulo. Ele desenvolve uma resposta, né? Um comportamento operante a partir de um estímulo. Vamos ver aqui o que que o Skinner fez. Então, a gente viu experimentos de John Watson, experimentos de Ivan Pavlov com os cães, John Watson com os bebês, e o Skinner vai trazer o experimento com o rato. O que que o Skinner fazia? Né? Colocava ratinhos dentro de uma caixa e ele acionava mecanismos, luzes, né? Quando o ratinho baixava uma alavanca, apareciam-se luzes e caíam gotículas de água. Então, o que é que o ratinho, né, qual foi o comportamento que foi condicionado? Ao pressionar a alavanca, surgiriam luzes que iriam dispensar água para esse rato, matando a sede desse rato.
Então, o rato aprendeu esse comportamento. Esse é um comportamento operante, né? Porque o rato aprendeu através desses estímulos, desencadeou-se respostas. Certo? Então, pessoal, o que que quando a gente fala de aprendizagem, nós lembramos muito da teoria do Skinner, porque o processo de aprendizagem ele se dá por reforço, que tende a se fortalecer ou se enfraquecer, né, a partir desses estímulos externos. Nós temos o reforço positivo e o reforço negativo. Vamos pensar no reforço positivo. Uma criança tirou nota boa na escola, os pais parabenizaram, abraçaram essa criança e a presentearam, tá? Então, o que foi que houve? Um reforço positivo. Logo, essa criança vai continuar estudando para tirar notas boas, continuar recebendo essas recompensas, esses reforços positivos dos pais. Qual seria o reforço negativo? O reforço negativo não é o que a gente pensa que é punição. Por exemplo, se a criança tirou nota baixa, os pais irão agir de forma, né, ríspida com essa criança. Isso é punição. O reforço negativo, ele reduz ou elimina a probabilidade da resposta, né? Você tem, por exemplo, quando o indivíduo ele está com dor de cabeça, o que que ele faz para retirar a dor de cabeça? Toma um analgésico, um remédio. Então, foi um reforço negativo. Por quê? Porque ao tomar o analgésico, o remédio, esse indivíduo eliminou a probabilidade da dor de cabeça continuar acontecendo, né? Então, eliminou a resposta, certo? E a punição é quando se traz toda essa questão, né, de comportamentos mais incisivos e agressivos e que isso não contribui de forma alguma no processo de aprendizagem. Extinção é quando se deixa de reforçar algo, isso passa a ser extinto, né? Se você não reforça positivamente um comportamento, ele tende a ser extinto, né? Então, isso é um mecanismo de extinção. Então, vamos pensar, por exemplo, nos feedbacks. Os feedbacks que nós recebemos cotidianamente nas nossas interações sociais. Os feedbacks funcionam como reforços, né? O relacionamento social funciona através de feedbacks, ou seja, o retorno, a percepção que o outro tem de mim, e esse feedback ele pode fortalecer ou enfraquecer o meu vínculo com as pessoas, né? Se for um feedback positivo, né, tende eh eh, a me fortalecer, a fortalecer o vínculo que eu tenho com as pessoas, a querer melhorar, a compreender quais as minhas falhas, de que forma eu posso, transformar essas falhas em algo produtivo, né. E de repente, se você recebe um feedback completamente negativo, o indivíduo ele tende a se desmotivar, né, a ficar triste, né, então depende de que forma esse feedback aparece nessas relações sociais. Então, o comportamento satisfatório, ele é buscado através do processo de condicionamento. O que é o condicionamento? Ele pode ser dividido em respondente, que é um comportamento reflexo, automático, né? Por exemplo, a salivação causada pelo limão, quando se está cortando cebolas, que vem as lágrimas, o ato de dirigir também, comportamento reflexo, ou seja, independe da nossa vontade, né? Assim, é um comportamento já é um comportamento fisiológico, biológico, né. Se a gente, por exemplo, imaginar a sensação de frio, o arrepio que o frio causa, comportamento reflexo. Quando você põe a mão numa panela quente e retira imediatamente, comportamento reflexo. Porque o teu biológico, o teu fisiológico já está condicionado a reagir dessa forma. Quando você corta a cebola que caem as lágrimas, comportamento reflexo. Diferente do comportamento operante, que é um comportamento voluntário, mais difícil de ser aprendido e controlado pelas consequências. Por exemplo, eh, você ser ou não ser engraçado, né, um comportamento voluntário. Você aprende a se comportar dessa forma. Esse é um comportamento operante, é um comportamento, eh eh, que você aprende, né, no decorrer da sua vida, certo?
Bem, pessoal, nessa primeira parte a gente vai ficar aqui. Nós falamos um pouco de behaviorismo, né? Do quanto o behaviorismo, a teoria de Skinner é importante para os estudos de aprendizagem, e de que forma a gente pode utilizar, né, o conceito de reforço positivo, de reforço negativo, de extinção, de punição, de comportamento operante, de comportamento respondente no nosso cotidiano, na sala de aula, de que forma a teoria do Skinner ela pode contribuir para nós, né, para que a gente eh, amplifique a nossa atuação profissional a partir dos estudos, eh, behavioristas, que trazem muita compreensão, que trazem muita, riqueza para o nosso aprendizado. Espero que todos tenham compreendido a nossa aula de hoje, desejo bons estudos e até a próxima.